puderem abrir a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 14. Hoje é a terceira parte do julgamento de Jesus e a gente vai estar vendo hoje dos versículos 60 ao versículo 65. Vou ler aqui da NVI, começando no versículo 60, Marcos 14. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Versículo 63, o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Pai, eu quero agradecer por essa manhã tão preciosa, Senhor, que a gente pode se reunir, começar a semana te servindo, te adorando, Senhor. Quão precioso é isso. Obrigado por esse corpo, obrigado pela sua graça em nossas vidas, Senhor. Como a gente cantou, quão amáveis são os seus tabernáculos, Pai, como a gente anseia estar aqui no domingo de manhã, reunidos, Senhor, como família, te adorando, te exaltando. Obrigado, Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos, por nos fazer nascer de novo por meio do seu Santo Espírito, Senhor. Obrigado pela adoção que a gente tem pela fé, Senhor. Amém. Seja exaltado nessa hora. Peço, Senhor, me capacite a expandir esses versículos que são tão preciosos, Senhor. Abençoa os corações, Senhor. Enche com teu Santo Espírito. Eu peço, Senhor, abra, que o Senhor prepare realmente o solo, como o que orou aqui, Senhor. Teu nome, Jesus. Amém. Amém. A gente chega, como eu li no começo do culto, Mateus 13, que o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus é como um tesouro. Se é realmente como um tesouro, esses versículos aqui são barras de ouro, assim, de muito peso dentro desse tesouro. Essa passagem aqui, principalmente o versículo 62, isso daqui é ouro puro, que todos nós precisamos prestar muita atenção, colocar no nosso coração. Estava pensando quão precioso tem sido a gente estar caminhando todo domingo aqui pelo Evangelho de Marcos, nessa jornada, conhecendo a Jesus. Tanto Jesus sendo pregado aí fora, um monte de gente dizendo que segue a Jesus, mas muito longe de seguir o Jesus da Bíblia. Então, quão precioso é a gente poder parar e receber graça do Senhor para poder abrir a Bíblia e ver realmente quem é Jesus, quem é esse homem. Estava pensando que muitos aqui vieram de um histórico espírita, ou conhecem pessoas espíritas na família. E essa passagem aqui, gente, isso aqui é a arma de guerra na área de apologética, na defesa da fé, contra qualquer um que nega a divindade de Jesus. Vou mostrar para vocês um grande erro. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem é de extrema importância, porque eu sei que tem muitos aqui que têm parentes, que têm familiares que são espíritas. Eu já conversei, porque eu tenho, e eles falam que o Espiritismo é igual ao cristianismo. Isso que Kardec fala, olha só, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Está aqui no livro deles, página 27. Vamos ver o que eles dizem sobre Jesus. Um outro livro de Kardec.
Fala assim: visto que enquanto Jesus viveu, ninguém o considerava como Deus, encaravam-no como Messias, se quisessem ocultar sua divindade, bastaria que ele se calasse. Do que ele espontaneamente afirmou, conclui-se que não era Deus. E que, se fosse, estava voluntária e desnecessariamente dizendo uma falsidade. É o que eles falam de Jesus. Ele não era Deus, e se ele falou isso, ele estava mentindo. Continuando, porque essa aqui é importante, é quando Kardec começa a falar do título de Jesus. Ele fala que Jesus sempre usou o título Filho do Homem, para realmente provar que ele não era Deus, que ele era o homem. Ele diz assim, começando aqui, sobre o título Filho do Homem: para que se compreenda seu verdadeiro sentido, recorramos à Bíblia, onde esta qualificação foi dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel, o título Filho do Homem. Então ele vai citando as passagens de Ezequiel, Ezequiel 2, Ezequiel 3, Ezequiel 7, ele vai até o livro de Judite, que é apócrifo. Ele fala assim: é evidente, mas em nenhum momento ele cita Daniel 7. Daniel 7 ele não cita. É evidente que a qualificação de filho do homem significa nascido do homem, por oposição ao que está fora da humanidade. Ele vai. A última citação extraída do livro de Judite não deixa dúvidas quanto à significação daquela expressão, empregada em sentido completamente literal. Deus só designa Ezequiel com aquela qualificação. Olha que mentira. Deus só designa Ezequiel com aquela qualificação, como que para lembrar-lhe que, apesar do dom da profecia que lhe foi concedido, nem por isso deixava de pertencer à humanidade, e para que não se considerasse de natureza excepcional. Ele vai. A insistência com que ele se qualifica de filho do homem parece um protesto antecipado contra a denominação que previa lhe dariam mais tarde. Então ele está falando que Jesus, ele usa esse título Filho do Homem exatamente porque ele sabia que depois iam falar que ele era divino. Então ele, desde aquele tempo, ele já está combatendo essa ideia de divindade, a fim de que ficasse bem provado que não saíra de sua boca. Então o que eles falam? Olha só, Jesus está constantemente usando o título Filho do Homem. O Filho do Homem na Bíblia é só usado para Ezequiel, que é uma mentira. Que a gente vai ver aqui, da onde que é esse título, que é de Daniel 7. Ele fala, então Jesus usava esse título Filho do Homem exatamente para provar que ele não era divino. Então a gente vai olhar nessa passagem, a gente vai ver quanta mentira tem por trás desses ensinos. E que arma poderosa a gente tem para quando as pessoas vierem falar, Jesus nunca se autoproclamou Deus. E você poder defender isso, falar, não, vamos lá para Marcos 14, para ver o que Jesus falou. Amém? Só a introdução e contextualização aqui do texto, a gente já viu que o primeiro julgamento já ocorreu, o primeiro julgamento de Jesus, e a gente não sabe se foi oficial ou não esse julgamento, mas não importa se foi oficial ou não, mas foi um julgamento, e foi diante de Anás, que era o chefão da máfia do templo. Ele não era mais o sumo sacerdote oficial, mas ele ainda era considerado pelos judeus como sumo sacerdote. O sumo sacerdote oficial era o genro dele, Caifás. Marcos, a gente já viu onde que está o primeiro julgamento, em João 18. Em Marcos 14, 53, começa com Jesus sendo levado para Caifás. Ele apanha diante de Anás, recebe tapa na cara e ele é levado como um animal para o outro lado do palácio. Então, quer dizer, ele está dentro daquele palácio, que era para ser o refúgio de justiça, que era para ser uma cidade de refúgio, que era para ser o lugar onde a pessoa ia saber que ela ia ser julgada com veracidade, com justiça. Mas o que está acontecendo dentro desse palácio é uma outra realidade. Isso aqui é um covil, como Jesus disse. Um monte de ladrão, um monte de mercenário, e o que eles querem é a morte de Jesus. Então Jesus está dentro desse palácio, agora ele está sendo interrogado por Caifás, que é o sumo sacerdote oficial do ponto de vista político,
para os romanos, esse que é o sumo sacerdote. E a gente viu que Jesus está sozinho dentro desse covil, cercado por hiena, por lobos ferozes que querem matar, ele quer a morte dele. E o cordeiro, a gente parou a semana passada com o cordeiro calado. Mas agora ele vai abrir a boca. E a imagem é tipo de Apocalipse. Vai sair da boca dele uma espada que vai ferir o pessoal ali de tal forma que eles vão falar, a gente não precisa de mais nada, condena ele. Então esse é o contexto que a gente está. Vamos lá, eu dividi isso tudo em 3 partes. As perguntas do sumo sacerdote, os versículos 60 e 61. A resposta de Jesus, versículo 62. E depois a reação dos líderes de Israel. A gente vai estar vendo versículos 63 ao 65. Começando no versículo 60, olha lá, depois de toda aquela palhaçada, aquela falsa acusação que está rolando lá, um monte de testemunhos sem coerência, eles conseguiram 2 falsas testemunhas, é isso que Mateus diz, eles conseguiram achar, porque estava tão feio a situação que eles conseguiram, não sabe se é suborno, que aconteceu, alguma coisa, mas eles acharam 2 pessoas para testemunhar falsamente contra Jesus, e o falso testemunho é de que Jesus falou que ele ia destruir o templo. Então eles pegam aquela primeira condenação de Jesus em João 2, quando ele entra no templo, no começo do seu ministério, ele condena aquele lugar. Então eles pegam a palavra de Jesus e eles torcem para fazer o que eles querem. E foi aí que a gente parou a semana passada, eles trazendo a falsa acusação contra Jesus. Vários homens entraram naquele lugar, naquela sala de julgamento, juraram perante Deus que iam falar a verdade, mas falaram a mentira, provando que o pai deles é realmente o diabo. E diante de todas as falsas acusações, Jesus permaneceu em silêncio. Versículo 60, ele permaneceu em silêncio. E esse silêncio começou a irritar o sumo sacerdote. Como é que pode trazerem falsa acusação e esse homem permanecer calado? Porque geralmente quando as pessoas trazem uma falsa acusação contra você, eu trago uma falsa acusação contra o Ronaldo em público, a primeira coisa que a gente faz é se defender. Não, peraí. Vamos falar o que é certo aqui. E Jesus fica quieto. Isso começa a irritar ele de tal forma, ele não aguenta. E a gente viu que silêncio poderoso foi esse de Jesus, revelando a sabedoria dele, Provérbios 23, 9, não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Foi um silêncio que revelou que Jesus realmente havia se submetido à vontade de Deus, que ele havia realmente tomado o cálice em suas mãos, 1 Pedro 2, 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O silêncio de Jesus representava uma condenação, Deus fechou sua boca naquele tribunal, não vou falar mais. Silêncio de julgamento. Mas acima de tudo um silêncio profético, mostrando que ele, naquele silêncio, é realmente o servo sofredor que Isaías profetizou, Isaías 53, versículos 7 e 8. Ele sofreu toda a injustiça e permaneceu com a sua boca fechada. Então, versículo 61 diz assim: outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, ele está irritado com Jesus, ele está completamente irritado com Jesus, ofendido com o silêncio. Então mais uma vez ele vai perguntar para Jesus. Marcos não relata como que é essa pergunta, mas Mateus 26, 63, você vai ver que é um modo pesado que ele faz essa pergunta para Jesus. Ele diz assim, Marcos versículo 61, aí no capítulo 14, outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Bendito? Mas Mateus mostra como que foi essa pergunta. Mateus 26, 63 diz assim, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Ele está como sob juramento. Ele não precisa responder, mas ele vai responder. E o que é de extrema importância aqui é como o sumo sacerdote ele monta essa frase para condenar Jesus. Porque isso daqui é para condenar Jesus. E olha o que ele usa. Você é o Cristo, é o primeiro. Você é o Cristo.
A gente sabe que Cristo, ou Messias, né, significa ungido, e era o tão esperado rei, segundo Samuel 7, tão esperado rei da descendência de Davi, que ele ia vir a reinar de uma forma política Israel. Ele ia governar. Então ele usa esse título primeiro, Cristo, e depois o segundo título que ele usa, o Filho do Bendito. Esse é o texto original de Marcos. Você pode colocar o Deus bendito, né, misturando Mateus e Marcos junto. Tu és o Filho do Deus bendito. Então isso daqui, gente, isso aqui é uma arma poderosíssima para condenar Jesus, para incriminar. Bom, Leo, presta atenção nesses comentários aqui, porque vai jogar bastante luz nessa pergunta aqui. Um comentário fala assim: na mente das pessoas, o título Cristo implicava na esperança de um libertador que viria da família de Davi e que livraria o povo de Israel. Ao levar Jesus para esse caminho, Caifás está tentando fazer com que Jesus se autocondene diante do governo romano. Assim, Caifás poderá levar Jesus justamente a Pilatos com a acusação de que Jesus é um rebelde. Olha só, então o primeiro título, ele já consegue trazer uma acusação perante os romanos. E se ele falar ele é o Cristo, ele é o Messias, isso tem uma implicação política. Então esse cara aqui está querendo destruir a Pax Romana. Então você tem chão para levar ele diante dos romanos. Outro, um Messias preso, abandonado pelos seus seguidores e entregue indefeso nas mãos de seus inimigos, representava uma concepção impossível de um Messias. Qualquer pessoa que em tais circunstâncias proclamasse ser o Messias não poderia deixar de ser um blasfemador, que se atreveu a fazer uma paródia das promessas dadas por Deus ao seu povo. Então o que é? Se ele fala que sim, ele está fazendo das promessas de Deus uma paródia. Eles jamais imaginavam um Messias traído, abandonado, sendo julgado sozinho. Você está vendo quanta coisa tem dentro dessa pergunta? Mais um. Caifás usa esses dois títulos para que não haja dúvidas que tipo de Messias Jesus estava declarando ser. Jesus não é simplesmente questionado se ele é um Messias filho de Davi, mas se ele é o Messias filho de Deus. Um conceito que seria novo e perturbador e que introduziria uma ideia de divindade. Aí você pode trazer a blasfêmia. Mais um e a gente encerra aqui, agora Blomberg. Apesar das diferenças de expectativa, os líderes judeus não podiam condenar automaticamente cada pretenso candidato a Messias. Caso contrário, nunca teriam um Messias. Mas, a seus olhos, quem se associasse assim, de forma tão íntima a Deus Pai, cometia blasfêmia e merecia a morte. Então, só nesse título aqui, Cristo, você é o Cristo, eles já podem trazer acusação perante os romanos. Porque ele vai ser considerado, se ele fala assim, ele é considerado um rebelde. Ele declarou ser um líder político e ele está vindo para destruir a Pax Romana, e isso é pena de morte perante os romanos. E com esse título aqui, o Filho de Deus tem um sentido de divindade, daí fica sem sombra de dúvida de que ele pode ser condenado agora pelos judeus. Então essa pergunta aqui, por isso que eu falei, isso aí não é uma pergunta simples. Você é o Cristo, o Filho do Bendito? Porque ele quer saber, porque ele está curioso para saber. Não, é para condenar Jesus. Ele sabe que Jesus vai falar aqui. Jesus não mente, eles sabem disso. Então, cheio de armadilha nessa pergunta. Isso aí é para pegar realmente Jesus. Então, vamos para a resposta de Jesus, versículo 62. Que a gente possa prestar atenção, porque aquilo que eu falei, isso aqui é barra de ouro dentro do tesouro do Evangelho. Tá? A gente não tem como ouvir, versículo 62, sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. A gente não tem como ouvir isso e ainda acreditar que Jesus, olha, Jesus é um grande mestre de éticas. Jesus é um grande mestre
de moralidade, mas ele não é divino. Não. Está fora. Essa passagem deixa bem claro. Ou Jesus era mentiroso, ou ele era maluco, ou ele realmente era Deus. Vamos lá, a resposta de Jesus. Ela é dividida em duas partes. Olha lá. A primeira parte, ele confirma. Eu sou, disse Jesus. Eu sou. Alguns alegam que Jesus aqui está usando o título, né, de Yahweh, o grande eu sou, de Êxodo 3. Mas não dá para a gente saber se realmente é isso que Jesus está se referindo. Poderia ser, está vendo? Eu sou, se referindo a Êxodo 3, o grande eu sou. Poderia ser. Mas também poderia só ser uma forma normal de responder. Você é, como que você responde? Eu sou. Então, sem muita... ficar criando muita coisa aqui. O que é importante isso daqui é que é a primeira vez que Jesus está declarando publicamente, diante da liderança de Israel, que ele é quem? O Messias. Que ele é realmente o tão esperado Messias. A gente já viu isso em alguns estudos, que principalmente no Evangelho de Marcos, tem um conceito que é chamado de segredo messiânico. Segredo messiânico. Que Jesus, por grande parte do seu ministério, o que ele fez? Não proclamava. Pelo contrário, ele pedia para as pessoas ficarem quietas. Vamos lá para Marcos, vamos dar uma olhadinha, porque isso daqui é de extrema importância. Como Francis fala, com esse verso, nós chegamos ao ápice cristológico do Evangelho. Porque primeira montanha foi quando, em Marcos 8, é quando Pedro confessa: Tu és o Cristo. Esse daqui é o primeiro. Agora a gente chega no segundo, que é Jesus confessando. Então é realmente o ápice. E depois ele vai encerrar no capítulo 15 com um gentio proclamando: esse realmente era o Filho de Deus. É de extrema importância. Vamos lá para Marcos 1, só para ver esse conceito de segredo que Jesus tanto pediu por tanto tempo para que as pessoas não proclamassem. Capítulo 1 de Marcos é quando ele ordena os demônios a ficarem quietos. Começando no versículo 24, capítulo 1. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? E eles sabem, olha o que os demônios falam. Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. E olha o que Jesus fala para ele. Cale-se e saia dele. Versículo 34. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muito demônio. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Depois no capítulo 3, versículo 12, ainda no capítulo 1, versículo 43. Começando no versículo 43. Em seguida Jesus, depois que ele cura o leproso, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Então ele pede o silêncio. Isso aí, todo o Evangelho de Marcos você vai ver. Capítulo 5, versículo 43. Capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículos 29 a 30. Ele se esconde das pessoas por um tempo. Capítulo 7, versículo 24. Ele ensina por parábolas, para que as pessoas não entendam. Então você vê isso, é claro no Evangelho de Marcos. Por que tem esse segredo? O problema é que algumas pessoas fazem desse segredo a maior deturpação que você pode ouvir. Tem várias interpretações por que Jesus manteve o segredo. Mas o que é mais claro é que Jesus manteve o segredo para quê? Para que ele pudesse se locomover. Porque proibindo as pessoas de falar, ele já não podia sair quase de casa, de tanta gente que tinha ao redor dele. Imagina se ele saísse proclamando para todo mundo. Daí que ele não ia conseguir sair, ele não ia conseguir fazer o que ele tinha que fazer, que era a região da Galileia, depois descer, fazer tudo. Ele não ia conseguir cumprir o que ele veio para cumprir. Então é por isso que ele pede silêncio, que ele precisa cumprir todo o seu ministério. Tem o tempo perfeito de Deus. É nessa Páscoa que ele precisa morrer. É durante a Páscoa, para ser o Cordeiro Pascal. Então é tudo perfeito. É por isso que Jesus pede tanto esse silêncio.
Então, após todo esse esforço, agora aqui em Marcos 14, a gente tem a primeira vez que Jesus declara publicamente: eu sou o Cristo. Eu sou. Até aí, o único lugar que a gente tinha realmente o Cristo e o Filho de Deus é lá no versículo 1 de Marcos. Olha lá, lá no cabeçalho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o mesmo que isso. Eles usavam o nome bendito, muitas vezes para não falar, para não pronunciar o nome de Deus. Então, várias vezes eles usam o termo bendito para não falar o nome de Deus, para não terem o risco de blasfemarem. Então, o único outro lugar que a gente tinha Cristo e o Filho de Deus junto era no versículo 1. E ninguém da história sabia, só a gente, né, que foi dado para a gente o cabeçalho. E aqui, pela primeira vez, Jesus proclama isso daí: sim, eu sou. Eu sou o Cristo e eu sou o Filho de Deus. O tempo de encobrir chegou ao fim. A verdade deve ser declarada firme e abertamente diante daqueles que se colocam como juízes sobre ele. É a coragem de Jesus. Primeira vez que ele professa publicamente: eu sou o Cristo, Filho de Deus, da boca dele sai, não na Galileia, escondido dentro de uma casa, dentro da casa de Pedro, não. Aonde que é? Dentro do palácio do sumo sacerdote, dentro do seu julgamento. É aí que ele fala, a coragem de Jesus, a bravura desse homem. Por isso que me dá raiva quando eu vejo Jesus afeminado. Você vê um monte de Jesus em filmes, em pintura, um homem afeminado. Não, isso aqui é um guerreiro. É um guerreiro. Primeira vez que ele professa diante dos inimigos dele. E isso aqui, gente, isso aqui é jogar a carta na mesa e falar: pode me matar. É isso que ele está fazendo. É jogar o as de copas aí e falar: tá aqui, é minha morte isso daí. Joga em cima da mesa. Só que ele vai mais fundo ainda, ele não para ali. Ele vai dar outros aspectos messiânicos que não está nisso daqui, o Cristo e Filho do bendito. Olha lá, é a segunda parte então da resposta dele. Ele não para só: eu sou o Cristo e o Filho do Deus bendito. Ele continua. Olha lá. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Gente, isso daqui, se a primeira resposta era a carta de morte, essa carta aqui ele joga a pedra no túmulo dele. Fechou. A hora que ele fala isso daqui, gera tanta raiva nesses homens, que olha o que eles falam: por que precisamos de mais testemunhas? A gente não precisa de mais nada. Olha o que esse homem falou aqui. Então a gente acrescenta agora essa segunda parte do testemunho de Jesus, que é de extrema importância. Vereis, Filho do Homem, assentado à direita. Ele continua do Poderoso, ele faz uma outra referência: vindo nas nuvens do céu. Isso aqui é de extrema importância, porque vai gerar um ódio nesses homens. Gera um ódio a hora que ele fala isso daqui, que eles falam: a gente não precisa de mais nada, chega, já se entregou. Uma das questões que surge, né, com essa frase é se isso daqui é realmente uma profecia para o futuro. Muita gente acredita que isso daqui é para o futuro, não era para aqueles homens lá. Olha lá o versículo 62. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem, que é de Daniel 7, a gente vai ver, assentado à direita, que é o Salmo 110, do Poderoso vindo com as nuvens do céu. Então muita gente interpreta agora essa passagem aqui como sendo um aspecto futuro. Mas isso se dá porque interpreta Marcos 13 como sendo futuro. Mas a hora que você pega os paralelos, olha só, Mateus 26, 64. Mateus 26, 64. Você vê que Jesus está falando com aqueles homens. Está falando com aqueles homens. Afia o dedo aí, vai lá para Mateus 26, 64. Digo-vos, porém, que vereis, e olha o que ele fala: em breve. Ele está falando com aqueles homens. Em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder.
Ou Lucas 22:69, que é outro paralelo. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Espera aí. Será que isso daí é futuro? Ou ele está falando para aqueles homens ali? Vocês vão ver. Vocês verão isso acontecer. Francis, no comentário dele, eu vou sair do Peter Bolt, porque só usa o Peter Bolt. Vou para Francis então, olha o que ele fala. Ele tem um dos comentários mais completos em Marcos. É uma coisa fantástica o comentário dele. Ele fala assim: a visão será para aqueles que estão escutando Jesus falar, não para uma futura geração. É apenas o pressuposto errado de que essas palavras têm a ver com a parúcia, que é a segunda vinda, que leva alguém a pensar o contrário. Então, não, Jesus está falando com aqueles homens. São aqueles homens que vão ver isso acontecer. Marcos 13, olha lá. Marcos 13. Versículo 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Depois lá no versículo 30, olha o que Jesus diz: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Peraí, essa geração não vai passar? Ele não está falando de geração futura. A geração é aquelas pessoas lá. Então Jesus volta a reafirmar isso. Porque vocês são parte dessa geração. Ele está falando para os líderes de Israel. Vocês são parte dessa geração. E vocês vão ver a vinda do Filho do Homem. Ao legal que Jesus está se referindo ao futuro, a gente cai em sérios problemas. Porque então Jesus estava enganado. Jesus estava enganado. Porque ele falou para esses homens: logo vocês verão. Espera aí. Se você estiver se referindo à segunda vinda, então quer dizer que eles não viram. Jesus estava enganado. Ou, o outro lado é que você acha que Jesus não sabia interpretar Daniel 7. Que é daí que ele tira. E a gente viu isso em Marcos 13. É de Daniel 7 que sai o Filho do Homem vindo nas nuvens. A gente vai ver isso já já. Mas vamos lá para o versículo 62. Marcos 14, 62. Olha o que ele fala: e vereis. Ele muda, porque em Daniel 7, versículo 13, é Daniel que vê: e vi o Filho do Homem. Mas agora ele muda. O que Daniel viu como uma profecia, ele está falando que esses homens vão ver o cumprimento daquela profecia. E vereis o Filho do Homem. Agora ele volta para o título favorito dele. Título favorito: Filho do Homem, que é tirado de Daniel 7. Vamos lá para Daniel 7, a gente vai voltar em Daniel 7 mais para frente, mas só para ver de onde que é. Porque Kardec falou que ele tirou de Ezequiel para mostrar que esse é um título de humanidade. Daniel 7, começando no versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos, e aqui são dois tronos, a gente vai ver. O trono do Deus Pai e o trono do Deus Filho. E depois ele vai interpretar o Salmo 110. Tronos foram colocados e um ancião se assentou como juiz. Que é o sentido de ancião sendo juiz. Sua veste era branca como a neve, isso fala da pureza dele, né? As vestes santas, a pureza desse juiz, ele é santo, ele é puro. O cabelo era branco como a lã, fala da sabedoria dele. Seu trono era envolto em fogo, falando do poder, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Isso fala o poder de Deus. O que ele ortogar vai acontecer por causa do poder dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Todos os relatos aqui do que foi feito. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais, né, que representam os reinos, foi retirada a autoridade. Mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Versículo 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem. Essa é daí. Vindo com as nuvens do céu.
As nuvens do céu, representando, era só Deus que andava nas nuvens. Você lê no Antigo Testamento, é Deus que caminha nas nuvens. É a carruagem de Deus. E aqui, isso daqui está falando o quê? A carruagem de Deus foi cedida a esse que vem, representando a divindade desse homem. Se só Deus anda nas nuvens, e agora você tem esse semelhante ao Filho do Homem andando nas nuvens, significa que ele é divino. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Olha lá o que ele recebeu. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. É daí que ele tira o título Filho do Homem. Não é para falar que ele é um homem, um simples homem. Não, é o contrário. É para falar que ele é divino. Que ele compartilha da mesma autoridade de Deus. Isso que significa o título Filho do Homem. Longe de enfatizar a simplicidade de Jesus, longe de enfatizar uma simples humanidade de Jesus, não. Esse título fala que Jesus era realmente Deus. Agora que você vai para Daniel 7, ninguém caminha nas nuvens com Deus, vindo e sentando à direita de Deus para julgar. Isso aí é Deus. Ele tem um aspecto divino. Ele usa o título que ele mais gosta, o Filho do Homem. E vereis o Filho do Homem assentado à direita. Isso aqui é Daniel 7, aqui ele vai para Salmo 110. A gente vai entrar no Salmo 110. Só para aqui nessa frase. Porque nessa frase aqui, a gente já encontra o título mais usado por Jesus, que é o Filho do Homem. Esse é o título mais usado por Jesus. Não tem outro título que ele usa tanto como Filho do Homem. E aqui a gente entra no salmo mais usado no Novo Testamento, que é o Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. O salmo mais usado em todo o Novo Testamento. Tem alguma coisa aqui. Ele fala: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Representando a carruagem de Deus, cedida para esse príncipe vir se assentar e reinar. Algumas pessoas querem focar na ordem cronológica disso daqui, mas você não tem como. Porque não tem como estar sentado à direita do Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Não é a ordem cronológica que Jesus está enfatizando aqui. Esse que é o problema. O que ele está pondo aqui são duas passagens extremamente messiânicas, extremamente importantes. Ele está pondo elas juntas. Não tem para decifrar isso com cronologia. Ele se assentou à direita e veio, não tem como estar sentado vindo nas nuvens. Ou ele está à direita ou ele está vindo nas nuvens. Então, não fica procurando a cronologia aqui. Francis continua, ele fala assim: o problema é agravado se o vindo é interpretado como uma vinda para a terra. Mas já que não é isso que Daniel e nem Marcos dizem, nós não precisamos focar nessa falácia. O problema todo é levantado devido ao fracasso de interpretar metáforas que são familiares do Antigo Testamento. As duas passagens expressam, através de suas distintas maneiras, o mesmo conceito de uma autoridade divina. Daniel 7 é, em outras palavras, um oráculo de entronização, assim como o Salmo 110. E é esse domínio universal e eterno que Jesus aqui declara que ele receberá, e esses homens verão. Vindo nas nuvens do céu, gente. Isso que é o problema. A maioria tenta interpretar isso daqui como Jesus vindo do céu para a terra. Mas isso daqui não está dizendo vindo do céu para a terra. Vindo com as nuvens do céu é uma expressão, é por isso que o Francis fala, não estão familiares com as metáforas, é uma expressão do Antigo Testamento, e que não significa vir para a terra, mas o que? Vir para o céu. Que é de lá que Daniel tira. Daniel está naquela sala de julgamento, é isso que ele vê. Versículo 13 de Daniel 7. Em minha visão à noite, ele está lá no trono, ele viu, ele está lá no céu, ele viu os tronos sendo colocados, viu alguém semelhante a um filho do homem, vindo, e aí você entra a expressão, vindo com as nuvens do céu. Isso que precisa entender, essa vinda não é de Jesus do céu para cá, mas é a ascensão dele. É uma expressão, vindo nas nuvens do céu, ele significa literalmente a exaltação de Jesus. Esse que é o problema. As
pessoas tentam interpretar como Jesus descendo, não é isso que ele está falando. É Jesus subindo. Isso fica mais claro por causa que Jesus usa esses dois salmos, né, esse salmo e a passagem de Daniel. E ele interpreta o salmo. Ele interpreta o Salmo 110. Se a gente não entender essas passagens do Antigo Testamento, você não vai entender nada do que Jesus está falando. Abre lá em Salmo 110. Vamos lá para o Salmo 110. Depois você faz um paralelo do Salmo 110 com Daniel 7. Você vai ver como que Jesus está usando para mostrar que ele é o cumprimento dessas passagens. Ele já tinha usado o Salmo 110 antes, em Marcos 12, para falar da divindade dele. Olha como começa. Salmo 110, gente, isso daqui é a pérola, né, na coroa. De todos os salmos messiânicos, nenhum se compara a esse. Esse é o mais messiânico de todos. Porque não tem como ser cumprido em homem isso daqui. Precisava ser um ser divino. É o salmo, como eu falei, mais citado no Novo Testamento. Isso daqui é provavelmente um comentário no Salmo 2. Começa assim: o Senhor, e aí é Yahweh, Deus, o Senhor Deus, disse ao meu Senhor Adonai. Mostra o que? A igualdade de Deus e de Jesus. É isso que Jesus usa esse salmo para mostrar como que Davi não estava falando de um descendente dele, porque ele não ia falar para um filho, ele não ia chamar um filho dele de Senhor. Está se referindo a alguém superior a ele, e a Jesus. O Senhor disse ao meu Senhor. A declaração de Deus, Pai. É a declaração de Deus. Ele está declarando para todos. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Isso aqui é participação no reinado, isso aqui é o lugar mais especial que alguém podia ter. Se numa festa já era de maior importância sentar ao lado do dono da festa, quanto mais sentar na direita de um rei. Significava participar no poder dele. Olha lá: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os pés. A imagem de Jesus sentado com seus inimigos. Era assim que eles desenhavam reis na antiguidade. O rei sentado e o pé dele sobre a cabeça dos inimigos. Tem muitas imagens desenhadas dos reis sentados com o pé sobre a cabeça dos inimigos, mostrando a total vitória dele. O Senhor estenderá o cetro do teu poder, e aqui olha só, o Senhor Deus estenderá o cetro do teu, daí aqui de Jesus, poder desde Sião, e aqui é Sião celestial, o autor de Hebreus fala, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. Dando vigor, como que ele vai reinar? Ele vai ter tropa. É aquilo que em Daniel 7 fala. E vi multidões e milhares diante do trono. Exatamente isso, vindo para servir esse rei. E o vigor dele. E olha o versículo 4, isso daqui é de extrema importância. O Senhor jurou, isso aqui é um juramento de Deus, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você é superior à ordem de Arão, porque Melquisedeque era o quê? Rei e sacerdote. É isso que ele está falando, você vai ser rei e sacerdote. É isso que acontece com Jesus. Ele sobe à direita do Pai e agora ele vira o quê? Rei e sacerdote. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. E olha só, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes. Ele está diante de um julgamento e ele está falando que ele vai julgar as nações. No caminho beberá de um ribeiro, né? Quando os reis eram proclamados e jogavam água sobre ele como uma lavagem, bebia aquela água pura, e então erguerá a cabeça, o sentido de vitória, a cabeça erguida, eterna. Então esse salmo aqui que Jesus está citando. Então você pega esse salmo, é isso que ele está fazendo, pegando o Salmo 110, Daniel 7, mostrando
que o Senhor, que é o ancião, o primeiro Senhor, que é o ancião, que está sentado no seu trono, diz ao outro Senhor, que é quem? O Filho do Homem, que está subindo nas nuvens. Senta à minha direita. Então você tem os dois tronos de Daniel 7, os tronos foram colocados. O ancião, que é o primeiro Senhor do Salmo 110, ele declara ao Filho do Homem que vem nas nuvens, senta aqui à minha direita. Então os dois sentam para reinar. É maravilhoso isso daqui que Jesus está falando. A imagem é realmente dele vindo nas nuvens. Como o Salmo 24 diz, abre ó portais eternos, abre ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E ele está entrando, e os portais são abertos, e Jesus vai entrando na nuvem, ele é levado na carruagem celestial. E Deus aqui, que é o primeiro Senhor, Yahweh, diz ao Senhor, ao meu Senhor, Adonai, senta à minha direita, que agora a gente vai reinar. Você venceu a morte. Então Jesus se assenta à direita e começa a reinar, não só como rei, mas como sacerdote. Então, você começa a entender por que as palavras de Jesus criaram tanta ira neles. Chega, a gente não precisa de mais nada. Ele já se autocondenou. Por que as palavras de Jesus despertou tanta ira? Vamos ver. Mas antes, gente, isso aqui não se refere à segunda vinda de Jesus. Isso aqui se refere à exaltação de Jesus. Ele sobe nas nuvens e os portais abrem os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E é Jesus subindo nas nuvens. Ele vindo à presença de Deus e ele se assenta, ele reina. Isso aconteceu na ascensão de Jesus. Tem cristão esperando Jesus voltar para reinar? Não, ele já reina. Ele já reina. Ele está sentado à direita de Deus, ele reina. Colossenses 2,10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ele já é o cabeça de todo o poder e autoridade. Daniel 7, e o Filho do Homem recebeu autoridade e poder. É Jesus. 1 Pedro 3, 22. O qual, olha o que ele fala de Jesus. É presente. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Isso aqui é presente, gente. Jesus já reina. Não precisa esperar ele voltar para reinar 1000 anos. Ele já reina. Ele já reina. Ele reina hoje através da sua palavra, através da sua igreja. Ele sustenta todas as coisas. Vamos ver por que gera tanta ira essas palavras de Jesus. Primeiro, Salmo 110 e Daniel 7 enfatizam um dia em que Deus ia conceder um status extraordinário para o seu agente. Salmo 110 e Daniel 7 falam de um dia em que Deus, Criador, ia conceder uma autoridade, um poder nunca visto a esse agente. E agora você tem esse cara, esse rabino da Galileia, de Nazaré, falando que ele é esse agente. Eu sou esse agente. Você acrescenta a lista que Daniel 7 é a sala de um julgamento. Tá? Você tem o trono. Onde que Jesus está aqui? Na sala de um julgamento. Naquela sala do julgamento de Daniel 7, o Filho do Homem sobe, ele se assenta e ele começa a reinar e a julgar. E no Salmo 110, versículo 6, que ele fala? Julgará as nações. Então o que Jesus está falando para eles é o seguinte: vocês estão me julgando aqui agora, mas vai chegar a hora que eu vou julgar vocês. Como doeu neles ouvir isso. Quer jogar mais pimenta no olho deles ainda? No Salmo 110, 4, o Senhor jura: você é da ordem de Melquisedeque. A hora que ele assentar, ele vai ser estabelecido como sumo sacerdote. Jesus está diante de quem? Do sumo sacerdote. E Jesus fala para ele que ele não vai ser da ordem de Arão, ele vai ser da ordem de Melquisedeque. Como doeu neles isso. Então Jesus não só fala que ele vai julgar aqueles homens, que esse homem que veio de Nazaré, da Galileia,
É Ele que vai se assentar à direita, é Ele que vai reinar, que vai julgar, mas que Ele vai ser o sumo sacerdote. E o último, Jesus não só se coloca no estado mais alto possível de se chegar, é isso que um comentarista fala, mas também coloca seus inimigos como inimigos de Yahweh, de Deus. Como a besta que profana e assassina em Daniel 7, essa implicação de Jesus é que o sumo sacerdote é o pequeno chifre que blasfema e guerreia contra os santos de Daniel 7. Nossa, isso aqui é realmente aquilo que eu falei, é pedir a morte. É pedir a morte. As palavras de Jesus despertam tanta ira neles que agora eles não vão nem conseguir se segurar. Não vai ser mais verbal, vai virar agressão física de tanta raiva contra Jesus. Olha a reação deles agora, versículos 63 ao 65. Falei que ia sair dali uma espada, ia ferir eles iam ficar irados. E agora o negócio começa a ficar brutal e covarde. Tá? É isso que começa a virar isso daqui. Então, vamos ver o progresso na reação aqui. Começando no versículo 63, você vai ver que tem uma progressão. Vai ficando cada vez mais agressivo a reação contra Jesus. Primeiro, no versículo 63, o que acontece? Ele rasga as suas vestes. Primeira reação do sumo sacerdote, ele se levanta e ele rasga. É tipo um gesto dramático mesmo. O Mishnah falava que eles precisavam fazer isso. Quando alguém blasfemasse num tribunal, os que estavam julgando precisavam se levantar e rasgar as vestes. E jamais costurar de volta aquelas vestes. Eu não acredito que o sumo sacerdote esteja vestindo a sua veste sacerdotal aqui. Era proibido, de acordo com o Levítico, rasgar a veste sacerdotal. A gente não sabe se ele estava ou não. Mas é uma reação, isso é uma ação dramática que simboliza tristeza. No Antigo Testamento, você pode ver em Gênesis 37, versículo 29, Gênesis 37, versículo 34, Josué 7, 6. Mas não só tristeza, reprovação e indignação também. Segundo Reis 18, 37, segundo Reis 18, 37, Atos 14, 14, é exatamente isso que ele está falando. Está indignado e está reprovando aquela ação. Por isso que ele se levanta e ele rasga as vestes. É interessante, porque ele está rasgando as vestes, ele está rejeitando Jesus. E na hora que Jesus morre, o que acontece? O que rasga? O véu rasga o templo. Agora ele está rasgando as vestes, o sumo sacerdote falando, eu me desassocio com ele. É o simbolismo, está rasgando. Eu me desassocio desse homem. Quando ele morrer, o véu do templo vai rasgar e Deus vai estar proclamando o quê? Eu me desassocio de vocês. Segundo, não só faz isso, entra a condenação verbal agora, versículo 64. Olha lá. Jesus é condenado por blasfêmia. Chega, é um blasfemador. Qual que é o motivo da blasfêmia? Poderia ser, olha só, primeiro, porque ele falou que era o Filho do Homem assentado à direita. Se você ler em Atos 7, você vai ver que quando Estevão fala, vejo o Filho do Homem assentado à direita, logo depois que ele fala isso, os homens fecham, tampam os ouvidos e começam a apedrejar ele. Poderia ser essa, né, o principal motivo de blasfêmia. O segundo motivo, em Êxodo, olha só, Êxodo 22, 28, fala assim, não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. E a hora que Jesus diz que ele que vai ser o sumo sacerdote, é um jeito de trazer maldição sobre a liderança de Israel. Poderia ser. Mas o que fica mais claro realmente é que eles viram a blasfêmia como Jesus se declarando ser divino. Até os inimigos de Jesus viram isso, menos Kardec não conseguiu ver, que Jesus está se declarando ser divino. Versículo 64, olha lá. Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Abre a Bíblia de vocês em Levítico 24.
versículo 13. Levítico 24, 13. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Na hora que eles falam isso é uma blasfêmia, quer dizer o quê? Ele precisa ser morto. Mas só que, como João nos diz, e a história nos diz, o Império Romano, quando ele invadiu a Palestina, eles tiraram a autoridade dos judeus. Os judeus não mais podiam matar. Foi tirado. É os romanos quem declaram quem que vai morrer. E você pode alegar, mas o que aconteceu com Estevão? Estevão, eles chamavam, o que eles chamavam de linchamento ultra vires, fora da lei. Quer dizer, eles faziam de forma ilegal. O que fizeram com Estevão é ilegal. Mas muitas vezes o governo romano fechava o olho para aquilo, para não ver. Ou então eles aproveitavam períodos de tempo que não tinham governadores romanos, então eles podiam fazer aquilo. Mas a verdade é que legalmente eles já tinham perdido esse poder. Olha só, um comentário fala assim: numa corte romana, a blasfêmia, como era entendida pelos judeus, não era considerada digna de pena de morte. Mas a declaração pública de Jesus que ele é o Cristo providenciou fundamento para uma acusação que pode soar como traição política. Quer dizer, se eles levarem Jesus para os romanos e falarem: ele falou ser Deus, não falar, tudo bem, gente, a gente não vai fazer nada com ele. Mas a hora que ele falou eu sou o Cristo, então quer dizer, esse cara é uma ameaça, ele é um traidor da paz romana. Então daí tem coisa para condená-lo. Todos, olha lá o versículo 64, e todos o julgaram digno de morte. Gente, isso daqui são os homens mais religiosos do mundo naquela ocasião. Isso mostra como que religiosidade, como que religião não salva ninguém. Como que as pessoas mais religiosas, como eram esses homens, respeitadas, admiradas, sem uma graça, sem a graça regeneradora de Deus, sem a graça salvífica de Deus, todos querem a morte de Jesus. É isso que a Bíblia fala. O homem que não é nascido de Deus, ele é inimigo de Deus. É isso que mostra claramente aqui. Todos o julgaram digno de morte. Todo mundo, toda religião que condena Jesus, que diz que ele não é Deus, cai no mesmo patamar que esse daqui. Está condenando Jesus como blasfemador. Versículo 65, agora parte para a agressão física. Tá? Foi a agressão verbal, agora a agressão física. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. Os guardas o levaram dando-lhe tapas. Eu falei para vocês, ia começar a progredir. A reação deles vai ficando cada vez mais agressiva. Então o primeiro que eles fazem aqui é cuspir. Até hoje isso daí é uma ação nojenta, cuspir na cara de alguém. Em todo lugar do mundo, se for cuspir na cara, é para humilhar, para rebaixar a pessoa. É um símbolo universal de desprezo, de rejeição e insulto. Em Deuteronômio 25:9, conta a história da mulher que não foi casada pelo irmão do marido. O irmão do marido não quis casar com ela. E ali fala que ela chega no tribunal e ela cospe na cara dele, para mostrar o quê? Você é digno de humilhação. Esse é o sentido. Nessa corte, cuspir na cara de Jesus é realmente falar: você é digno de humilhação, você tem que ser humilhado. Suas ações apontam que você deve ser humilhado, rejeitado, desprezado. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles têm nojo de Jesus, eles odeiam Jesus, eles cospem na cara dele. Não só cospem, eles só vendam os olhos de Jesus. E aqui começa a virar zombaria. Eles começam a zombar de Jesus. Então você tem ele já preso, não só preso, agora ele está com os olhos vendados. Isso aqui é humilhar ele, é zombar dele. Estão fazendo dele como os filisteus fizeram com Sansão.
Eles estão agindo igualzinho os inimigos deles. E depois eles começam com murros. Está vendo como a covardia vai se intensificando? É cuspe, fecha o olho, e agora eles começam a dar murro. E o sentido da palavra é realmente murro, em toda a parte do corpo. É de agredir com o punho, é o sentido. Com força física. Eles começam a dar murro em Jesus. Versículo 65. Dando-lhe murros, diziam: profetize. Eles estão zombando de Jesus. Estão zombando de Jesus. Porque era dito, principalmente com a passagem de Isaías 11:3, Isaías 11:3 fala assim: e ele, o Messias, se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Então saíram alguns comentários judaicos que falavam que o Messias ele ia ser capaz de julgar pelo cheiro, já que ele não ia precisar ver nem ouvir, ele ia julgar pelo cheiro. É isso que eles estão zombando de Jesus. Eles fecham o olho de Jesus: você é o Messias, e começa a agredir e fala: profetiza quem que te agrediu. Porque o Messias vai saber pelo cheiro. Fala para mim quem que está te agredindo. É isso que eles estão fazendo com Jesus, humilhando ele. E aí entrou tapas. Essa palavra pode ser, ela é uma palavra difícil, que ela pode ser tanto agredir com uma vara, como também dar o tapa mesmo, com a palma da mão. Que um comentário fala assim: o tapa com a palma da mão no Oriente é um sinal de desprezo. Exatamente isso. Então dá um tapa na mão, não só dá um tapa que nem estou te desprezando. Isso é uma declaração perfeita, uma demonstração perfeita de como até os homens mais religiosos odeiam Jesus. Se não for regenerado pela graça de Deus, talvez menos ativo do que eles, mas de algum jeito ou de outro você quer a morte de Jesus, você cospe na cara dele também. Isso aí, sem a graça regeneradora de Deus, a gente é inimigo de Jesus, a gente odeia a luz. Eles rejeitam, eles humilham, eles agridem, porque a luz está brilhando e nas trevas, e eles não querem essa luz. Olha o versículo 65. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Sai fora do palácio. Provavelmente é isso que vai abrir, gente, é isso daqui que abre a porta para a gente entender a próxima história. Que provavelmente Jesus está sendo levado como um animal, como um assassino para fora, para o pátio. E quem está no pátio agora? Pedro. E essa história da próxima semana. É daqui que a gente começa a entender como que Jesus vai conseguir ver Pedro. Provavelmente ele foi levado para fora. Foi para o pátio, para fora do palácio ali. O que é mais interessante, mais cômico, é o que Salmo 2 fala. Os líderes da terra se agrupam, se ajuntam, se amontinam contra o Senhor, contra o seu ungido. E fala que Deus do céu, o que é? Ele ri. Ele ri. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Esses homens estão agredindo Jesus. Mas o que eles não sabem é que eles estão cumprindo todo o Antigo Testamento. Que Jesus não ia ser só o Cristo, o Filho do bendito, o Filho do homem, o Senhor de Davi, mas ele também ia ser quem? O servo sofredor de Isaías. Eles estão cumprindo perfeitamente a profecia de Isaías 53. O servo sofrendo. É por isso que o Senhor ri. O Senhor ri. Que é uma ironia divina. Isaías 50, versículo 6. Isaías 50, versículo 6. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. Mal sabem eles que eles estão cumprindo todo o Antigo Testamento. E Jesus está sofrendo tudo isso, gente. Não porque ele era um grande mestre de éticas, um grande líder religioso, mas por causa dos nossos pecados. Ele está sofrendo isso, ele está sendo cuspido na cara, tomando soco, tapa, sendo humilhado, por causa dos nossos pecados. E a gente trata o pecado tão levemente. A gente trata o pecado como um bichinho de estimação. A gente cuida, a gente agrada a ele, quando que o que devia gerar em nós uma repugnância, um ódio pelo nosso pecado.
A gente conclui, eu quero concluir esse sermão primeiro levantando uma questão. A liderança de Israel viu isso acontecer? Porque Jesus prometeu: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita, vindo nas nuvens. Eu argumentei que isso não é futuro, isso foi para eles. Eles viram. Eles viram. Eles não viram fisicamente Jesus subindo nas nuvens e se assentando, que ninguém viu? Os discípulos viram Jesus subindo nas nuvens, mas ninguém viu ele se assentando à direita de Deus, fisicamente. Mas todos ali, esses homens principalmente, eles viram Jesus sendo vindicado porque ele ressuscitou dos mortos. Ninguém tinha feito isso. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não só ressuscitou, mas o que? Ele ascendeu. Ele foi exaltado. E como que eles viram Jesus assentado à direita de Deus? Com a igreja crescendo, com o evangelho sendo proclamado. Atos 2, primeiro sermão ali da igreja primitiva, Pedro pregando, a maior demonstração de que Jesus estava assentado à direita de Deus e reinando. A igreja começa a crescer, o judaísmo é abolido, acaba. O povo de Deus é outro, é o de descendência natural. Então é isso que prova, eles viram Jesus assentado à direita. E todos nós vemos hoje Jesus assentado à direita, porque Ele governa todas as coisas. Ele governa através da sua palavra, Ele sustenta todas as coisas, e todos nós vemos todos os dias o reinado dEle, o domínio dEle. Não? Quem aqui vai falar: não, eu não vi Jesus ainda reinando na minha vida? Só da gente ter sido salvo já mostra o governo dele. Segunda importância para concluir: toda religião, toda pessoa que nega Jesus como sendo filho de Deus, como sendo filho do homem, como sendo divino, como alguém que morreu uma morte vicária para tomar o pecado do seu povo. Gente, isso aqui é sério. Qualquer pessoa que nega isso faz Jesus um blasfemador, porque ele proclamou isso. A gente cai num sermão que eu já preguei em Marcos 3, só tem 3 alternativas. Você olha para uma passagem dessa: ou Jesus era um maluco, um lunático que acreditava ser Deus, é só louco que vai achar que é Deus, né? Não vê ninguém normal falando que ele é Deus, só louco. E outro, ele não era lunático, a gente sabe disso, porque se ele fosse lunático, ele não é digno de ser respeitado. E crianças e mulheres não seguem lunáticos, malucos. Tinha um monte de crianças querendo Jesus, está perto de Jesus. Ou ele era um mentiroso, porque ele mentiu ser Deus. Só tem 2 alternativas se você negar a divindade. E a terceira é: realmente ele era Deus. Ele realmente era Deus. É o Senhor do Salmo 110. E se ele é o Senhor, gente, precisa se prostrar diante dele e ter ele realmente como Senhor. Não só falar de boca para fora, ele é o Senhor, mas viver uma vida em que a gente é escravo de Cristo. Qualquer outra opção que não seja a terceira, de que Ele é Senhor, coloca a pessoa no banco dos réus. E a pessoa vai ser julgada por Ele. E terrível coisa é, gente, terrível coisa é você cair naquele julgamento, se assentar de frente desse santo e justo juiz. Terrível coisa é você estar na mão dele, sem a justiça dele imputada pela fé. Você não consegue essa justiça por obra, sendo bonzinho, vindo na igreja, não. Pela fé. Terrível coisa é estar no julgamento dele, no julgamento final, porque ele vai voltar um dia. Ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar nas nuvens para julgar. Então, se hoje às vezes você está vindo na igreja faz tempo já, 5, 10, 15, 20, 30 anos. E até hoje você ainda não se prostrou diante do Senhor Jesus como Senhor realmente. A minha oração é que o Senhor conceda misericórdia, você realmente
entender que Ele é Deus e que Ele é digno de toda adoração e que Ele é digno de toda santidade. Se prostrar diante dEle, pedir perdão por tanta injustiça, por tanto pecado, correr para o trono dEle, correr para esse sumo sacerdote que está à direita de Deus, Ele intercede por nós. Você já está na igreja faz tempo, e até hoje você ainda realmente não entendeu isso, não entendeu que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele não é só um ser que a gente estuda aqui de domingo, que veio da Galileia, um homem normal, talvez um homem mais cheio de éticas, com um pouco mais de ética. Não. O Senhor te conceda a graça para ver quem realmente é Jesus. E o que Ele sofreu, como a gente viu aqui, por causa dos nossos pecados. Amém? E quão gostoso é a gente vir no domingo e saber que é esse Jesus que a gente adora, o do Salmo 110, de Daniel 7, que morreu, que foi falsamente, injustamente condenado, mas que morreu, mas que venceu a morte, e que literalmente subiu nas nuvens e se assentou à direita de Deus. É isso que o Novo Testamento todo enfatiza. Que Ele é Senhor dos senhores, Ele está à direita, Ele reina. Quão gostoso é a gente poder vir na igreja de domingo e poder adorar esse Jesus. Tanta gente adorando um Jesus que não tem nada disso. Pessoas querem adorar um Jesus que é o mago da lâmpada de Aladim. Adora Ele só para Ele dar alguma coisa para você. Adora Jesus o curandeiro, para Ele tirar os nós da vida. Tanto Jesus sendo pregado, a gente hoje tem a graça e a misericórdia de vir adorar esse que venceu a morte. Primeiro, foi cuspido na cara, tomou soco, foi crucificado por causa dos nossos pecados, tomou sobre si os nossos pecados, mas foi justificado por Deus. Subiu, agora Ele reina. Quão gostoso é a gente adorar esse Deus que reina, esse Senhor que reina. Amém?